Tá, Física C, a gente vai ter 2 aulas hoje, Física C e Física B, então preparem os seus materiais. E só assim, né, pessoal que está em casa também, aproveita aí, dá um like pra gente, para que esse projeto ele continue existindo, a gente precisa disso, né, para que ele continue existindo dessa forma e que possa ser melhorado. Só uma coisa, beijo para minhas filhas e para minha mulher que está em casa, minha mais nova apostou que eu não conseguiria fazer isso, então Carol, banho, Não tá, beleza. Então vamos ver, vamos pegar o embalo aqui, o que a gente viu na aula anterior. A gente viu isso, né? Intensidade de corrente, então vimos tensão elétrica. Então o que era tensão elétrica também pode ser chamada de dP, que era uma diferença de potencial, estava associada a uma quantidade de energia por unidade de carga que eu poderia fornecer para o meu sistema. Então vai ser o nosso V ou U. Esse V ou U, a unidade é o volt, importante isso, né? Na nossa região aqui, V, no restante do país usa U, então é isso que a gente precisa. Pensar que é uma quantidade de energia sendo fornecida por unidade de carga. Lá para frente, isso aqui vai fazer falta, porque isso aqui vai ser Joule por Coulomb. Então a gente vai ver hoje o que vem a ser esse Joule por Coulomb, o chamado efeito Joule, está associado a essa transformação de energia. Outra coisa que a gente viu foi corrente elétrica. O que vem a ser a corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas e pensar nisso. Agora que eu vou precisar disso para o nosso próximo assunto. Quem transporta energia no meu sistema, quem consegue fazer as transformações de energia é o elétron, é a carga que está em movimento. Apesar da gente utilizar o sentido convencional, que é o sentido de movimento de cargas positivas, mas lembrar disso, que as partículas que estão lá dentro é que transportam a energia. E a gente vai ter que corrigir o vocabulário hoje, saber o que é um resistor e o que é a resistência. Resistência vai atrapalhar a gente. E o resistor vai ser o elemento que vai permitir que aconteça aquela transformação. Tá? Equaçãozinha para intensidade de corrente, ó, I vai ser uma quantidade de carga em função do tempo. Então está aqui, essas são as equações da aula anterior, né? Q é quantidade de carga. Pode aparecer como Q nos formulários ou como um delta Q. Importante é que você saiba que aquela carga é uma carga em fluxo. É um movimento de carga, não uma carga estacionária num corpo. A gente consegue ter carga passando, 2 coulombs, 1000 coulombs, consigo isso. Mas depois, quando chegar na parte de eletrostática, a gente vai ver que a ordem de grandeza de carga vai ser 10 na menos 6. Então a gente não vai conseguir 1 coulomb de carga parado num corpo. Nas nossas dimensões aqui na Terra, a gente não consegue. Passando sim. Então uma carga em movimento, ΔT medido em segundos. Qual vai ser a unidade de carga? Ampere, de corrente? Ampere. Tá? O símbolo vai ser um A maiúsculo, certo? E o sentido da corrente, o nosso sentido agora convencional. Se perguntarem para vocês isso numa prova, qual o sentido da corrente? Ninguém vai perguntar qual o sentido real. É o sentido convencional. Se quiser saber sobre o sentido real, vai ter que estar especificado lá. Não, mas eu quero saber, na verdade, lá dentro, quem está se movimentando. Então a gente vai ter uma corrente elétrica ocorrendo nesse sentido assim. Essa representação da bateriazinha, ó, um polo positivo é o maior, o polo negativo vai ser o menor, e a corrente ela sai do positivo. Outra coisa, corrigir também, melhorar isso, né? A corrente não sai daqui e passa por aqui. Não é um elétron que sai daqui e vai correndo. Ou se fosse uma carga positiva. Ele vem desse ponto, atravessa toda a fiação e chega do outro lado. Vocês teriam que imaginar como se fosse um monte de bolinha, uma colada na outra. Quando eu mexo numa bolinha, mexe todo mundo junto. Então, se tiver uma lâmpada aqui, outra lâmpada aqui, as duas vão acender ao mesmo tempo, não é? A primeira acende uma, depois acende a outra. Então, só ter esses cuidados assim, certo? Então, nossa aula de hoje, ó. Unidade 3, dentro da unidade 3 ainda, resistência e resistores, e vamos ver as leis de Ohm. O que é resistência? Então, resistência elétrica é uma propriedade. Isso aqui foi só os melhores momentos da aula passada. Eu vou apagar aqui, que eu vou precisar da lousa, né? E vocês têm aí no material de vocês lá de Física C, está isso detalhadinho, né? Então, a resistência elétrica é isso, ó. É uma propriedade que depende da natureza do material e da geometria dos corpos. Então, por que depende da natureza? Se eu pegar essa caneta aqui, que é de plástico, colocar na tomada, eu levo choque? Não, a chance muito pode ser, não estou num bom dia hoje, né? Eu levei choque, pode ser. A umidade da minha mão, então eu não vou arriscar isso agora, certo? E ainda mais com as filhas olhando lá, levam choque, né? Via YouTube ainda. Então, não vou fazer isso aqui agora. Mas eu sei que plástico, ele não é um material que é um condutor de eletricidade. Agora, se eu pegar um clips de
metal, eu colocar ali, aí eu vou levar choque, né? Ainda assim, nesse tipo de tomada, não tenho certeza se eu vou levar choque, porque a gente tem um fio fase e um fio neutro. Um fio está energizado, o outro fio não. Então, se eu der a sorte assim, de botar no fio neutro, não vou levar o choque também. Mas é uma propriedade que depende disso, então, da natureza do material. E da geometria dos corpos. Como vai ser essa geometria? Um fio mais grosso e mais curto, ele vai conduzir melhor a corrente elétrica do que se ele for fininho e comprido. Então, resolver instalações desse jeito. Ó. Tem essa parede aqui, e eu quero instalar um condicionador de ar, que a fiação vai ter que sair daqui até lá. E tem um condicionador de ar lá no fundo da sala. O comprimento está fixo, não tem como mexer nisso. Ah, mas não está chegando a corrente que deveria, ou está esquentando demais o fio. Qual a alternativa? Coloca um fio mais grosso, então. E aí você vai corrigindo a instalação desse jeito. Então é uma propriedade. O que mais que precisa saber dele? Ó? É uma oposição à passagem de corrente elétrica. Lembra que eu falei antes? Eu preciso desse raciocínio. Corrente elétrica é quem vai transportar a energia. Resistência elétrica vai dificultar essa passagem de corrente. Então a resistência ela atrapalha o que eu quero que aconteça no meu circuito. Tá? O que mais? Ó? A sua unidade de SI, o ohm, a gente vai ver por que o ohm que definiu resistência, foi ele que escreveu lá, resistência é isso. Então foi ele que definiu o símbolozinho. Ó. Pode aparecer escrito nos vestibulares o HM de ohm, ou então esse símbolo aqui assim, que é uma letra grega, um ômega maiúsculo daí. Tá? Então beleza, vocês estavam anotando? Agora, como que eu volto aqui? Então, tudo bem, depois vocês vão ter acesso ao slide, né? Não é para anotar isso tudo, vocês têm que ficar prestando atenção. Eu tenho uma teoria assim, ó, caderno bonito não passa no vestibular. Não adianta, quem passa no vestibular é o cérebro de vocês. Depois vocês pegam o slide, olhem isso com calma, o pessoal de casa também tem acesso a isso, então fica tranquilo. O que vem a ser um resistor agora? Resistor é um equipamento. É um equipamento que faz o quê? Que oferece resistência elétrica. Mas ele é um equipamento que tem um motivo para existir. Resistor é o equipamento que faz isso. Ó. Ele transforma a energia elétrica diretamente em energia térmica, em calor. Então ele é feito para esquentar. Você liga um resistor e o objetivo dele é passar corrente elétrica por ele e ele produzir aquecimento, certo? A gente pode tentar pensar em algumas coisas. Uma coisa que se comete um erro, assim, forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas, ele serve para esquentar, não é isso que você faz? Só que o processo pelo qual ele provoca o aquecimento não é direto assim. Ele é um forno de micro-ondas, ele é uma fonte geradora de micro-onda. A micro-onda produzida ativa a molécula de água. A água que está ali é que vai aquecer o alimento. Você coloca um pão seco dentro do micro-ondas, o que acontece? Ele esquenta. Esquenta, né? Mas fica uma coisa bem estranha, assim. Quebra um galho, né? Quebra um galho. Você pega um pão velho, bota uma fatia de queijo em cima, joga no micro-ondas, deixa lá 25 segundos, tira, quebra um galho. Mas se deixar esfriar, o que acontece? Vira uma pedra, né? Não tem como, porque ele acaba desidratando. Um pouquinho de água que ele tinha, acaba perdendo ainda. Por que ele esquenta? Porque no ar tem umidade. Então você vai ter essa transformação assim. Tá joia? Exemplos aqui, algumas figurinhas. Ó. Isso aqui é um resistor que aparece no circuito, um resistor padrão. Aí ele tem umas corzinhas assim, ó, cada símbolozinho, porque isso aqui está ampliado, mas ele é pequenininho, assim, ele é do tamanho da ponta da caneta que está aqui. Então, como que eu vou escrever qual o valor da resistência dele? Muito pequeno, você usa cores. O engenheiro eletricista, que sabe isso, né, vai memorizar, é da função dele. Mas cada cor dessa aqui vai ter um valor. Por exemplo, esse aqui vale 1, esse aqui vale 5, esse aqui vale 0. Então, eu já sei que é 150 e aqui vai ter uma potência de 10 associada. Esses valores eu chutei, tá? Não sei se essa cor é 1, se essa cor é 5, mas vai ter uma tabela lá para você pesquisar, poder achar isso. Quer ver? Ó, o que vocês não têm acesso nesse momento, né? Porque vocês estão aqui estudando, mas o pessoal que está em casa pode fazer uma carninha grelhada lá enquanto assiste a aula, né? Aí já vira festa, chama os amigos e tal, e acaba não estudando. Mas isso aqui, ó, tem um... Acabou aí a aula, né? Então tem um resistor aqui dentro, ó. Esse ferrinho que está aqui dentro, que comumente as pessoas chamam, a resistência dele. Aquilo ali não é a resistência, aquilo ali é um resistor. Resistência é uma propriedade daquela barra que está ali. Então, a gente vai ter que, assim, essa barrinha que está ficando ligeiramente avermelhada, que assim, ó, embaixo do xixo aqui, xixo é para o pessoal do Rio Grande do Sul, que chama aquilo ali de xixo, certo? É espetinho. Aí aqui tem um pedaço de alcatra, parece, sei lá, não vem ao caso isso agora, né? Tá certo? Acho que vamos embora então, né? Então tá. Então isso aqui vai ser um resistor. Isso aqui é o resistor. Qual é a função daquilo ali? Aquecer. Passa a corrente elétrica, ele esquenta. Quer ver, ó? Uma coisa popular entre as mulheres, a chapinha. A pessoa vai fazer chapinha. E os meninos hoje em dia estão usando bastante chapinha, né? Tá certo? Cabelinho ajeitadinho e tal, o pessoal mais metrosexual. Então, isso cada um sabe, né? Pode usar. Os meninos estão ficando mais vaidosos, tá certo? Eu não preciso, já casei, pronto, então acabou, né? Ó, aí aqui é chapinha. Qual é a função da chapinha?
passar o cabelo. Na verdade, seria a mesma eficiência que você pegar o cabelo, botar numa mesa de passar roupa e passar. Podia fazer isso, economizava uma verba em vez de comprar a chapinha, né? Tá certo? Não seria tão prático assim. Eu faço chapinha nas minhas filhas de manhã, assim, a mais velha, tá naquela idade, assim, que ela, o pai dá uma ajeitada, cabelo lindo, cabelo bonito, mas ela, pai, tem uma volta aqui que eu não consigo enxergar. Eu tenho uma volta no cabelo, né? Não tem nem cabelo, é só volta. Então, ela quer que eu estique o cabelo. O que é isso? É passar com cerâmica, né? O que acontece? Tem umas chapinhas, eu, como bom homem, eu gosto de assistir todos os canais da televisão ao mesmo tempo. Pego o controle e fico clicando. Aí eu paro no Polishop sempre. E fico assistindo. Não compro nada, mas eu assisto. E tem uma chapinha lá que libera íons. Quando chegar mais para frente, a gente vai ver isso. Aquele processo é um processo muito bom mesmo. Por quê? Porque quando você passa a chapinha no cabelo, eletriza o cabelo. Daí o cabelo fica, puff, né? Parece um asterisco, assim, né? Daí o cabelo abriu. Aí você quer que abaixe aquele cabelo. Você pode passar a mão nele de volta. Ou então, você pode passar essa chapinha que libera íon. Na hora que você eletrizou o cabelo, você está com excesso de carga nele, ou positivo ou negativo. Quando você libera um íon, esse íon rouba aquela carga que está sobrando e volta a ficar o cabelo sem eletrização. Se aquele produto lá é bom, não sei. Se aquela marca é boa, não sei. Mas o processo é um bom processo, certo? Então, a gente tem esses elementos todos aqui. Vocês não vão querer desenhar isso agora, né? Então tá jóia. Então vamos ver, ó, qual é a função de um resistor. Por que existe um resistor? Resistor existe para transformar energia elétrica em energia térmica diretamente. E o nome desse efeito é efeito Joule. O Joule, ele viveu lá por volta de 1800 e foi ele que descobriu que o calor, ele não pertence ao corpo. O calor ele é fornecido para o corpo ou ele é retirado do corpo. Vocês vão ver isso com outro professor que vem um pouco depois passar a Física B para vocês, que casualmente sou eu também, certo? E vai trabalhar a parte de termologia. Então, o efeito Joule vai ser isso. A gente vai fornecer calor para um corpo ou fornecer... De que formas você pode aquecer um corpo? Pensa só, né? Como? Alguém falou aí, né? Atrito, pode ser. Então eu faço isso, eu quero aquecer a minha mão. Eu posso fornecer calor, tá frio, né? Boto perto de uma chama. Mas eu posso fornecer atrito. Quando eu forneço atrito para ele, eu não estou fornecendo atrito. Eu estou realizando um trabalho mecânico, né? Então, o que vai ser? Uma força de atrito sendo aplicada durante um deslocamento. E esse trabalho mecânico é como se eu tivesse fornecido calor. Então a gente chama de equivalente mecânico do calor. O Joule daí ficou pesquisando isso. Conta a história que a família dele tinha uma cervejaria que funcionava com caldeiras, né, com máquina a vapor. E ele queria transformar a cervejaria em energia elétrica, o funcionamento dela com energia elétrica. Também dizem que não conseguiu, graças a Deus, porque daí a ciência ganhou um grande pesquisador, né? Como que você pode fazer também? Ó, tem técnicas de cozimento. Dá para cozinhar um porco, por exemplo. A pessoa quer cozinhar um pernil inteiro para ficar bonito lá no Natal. Então, você pode botar ele para assar, embrulhar no papel, mas você pode produzir uma descarga elétrica a partir do porco. Bota uma DDP nele, passa corrente elétrica pelo porco e ele cozinha também. É um bom processo de cozimento. Difícil que a pessoa tenha isso em casa para fazer, né? É normal, bota o porco na tomada e pronto, né? Então essa é a ideia. Alguns exemplos aqui, ó. Falei em alguns, ó. Chuveiro elétrico. Qual a função do chuveiro elétrico? Esquentar água, basicamente é isso. Então, ele liga o chuveiro, passa a corrente elétrica por ele. A corrente elétrica é o agente que transporta a energia. Essa energia é liberada na forma de calor e a água absorve isso. Torradeira, ó, ferro de passar, botei aqui a chapinha. O que mais? Aquele grill que estava representado antes, torradeira, aquele pão que pula, né? Que pula o pão de vez em quando. Então, é isso que acontece, é esse mesmo processo. Aí, o que não entraria aqui? O forno de micro-ondas não é. Deixa eu pensar, tem um projetor aqui na sala. Qual a função desse projetor? Transformar a energia elétrica em energia luminosa, não é isso? Projetar isso aqui. Ele esquenta um pouquinho? Esquenta. Deveria esquentar? Não deveria. Então, nesse projetor, o aquecimento vai ser um desperdício de energia. Daí vai ser assim, é uma potência que está sendo dissipada, jogada fora através do efeito Joule. Ele é um efeito indesejado. Na chapinha, tem que esquentar? Tem que esquentar. Lembra daquele grill que eu coloquei antes? Estava ficando um pouquinho avermelhado, não estava? Deveria ficar avermelhado? Não, né? Na verdade, ele deveria só liberar calor e os alimentos que estão ali deveriam absorver essa quantidade de calor. E se vocês lembrarem da imagem, os que estão no cantinho, assim, onde não tem alimento em cima, fica mais avermelhado, porque não consegue liberar calor, não tem para quem liberar o calor, certo? Televisão. Esquenta a televisão? Aí quando está frio, você faz o quê? Liga a televisão.
É porque eu quero me aquecer. Não, quando você está com frio, você liga um aquecedor. A televisão, ela esquenta, mas não com esse objetivo. Ela não deveria esquentar, certo? E à medida que vai melhorando o tipo de equipamento, novas tecnologias, você vai fazendo isso aquecer cada vez menos, certo? Agora que vem a parte importante, ó. Quer ver? Quanto maior for o efeito Joule, maior a corrente elétrica que está passando nesse meu dispositivo. Então, se vocês querem anotar alguma coisa, esse é o tipo de coisa que tem que ser anotado. Quem produz o efeito Joule é a corrente elétrica. Então, eu vou escrever aqui, ó, efeito Joule está diretamente relacionado com a intensidade de corrente elétrica. Quanto mais efeito Joule eu quiser, maior tem que ser a intensidade de corrente. Agora, pergunto. Resistência elétrica é uma grandeza que atrapalha a corrente elétrica ou que ajuda a corrente elétrica? Ela atrapalha. Resistência elétrica é uma oposição à passagem de corrente. Então, se eu quero que tenha alta corrente, o que eu tenho que fazer com a resistência do dispositivo? Tem que ter baixa resistência. Então é isso, ó. Maior o efeito Joule, maior a corrente elétrica. Então a gente tem que ter uma menor resistência no dispositivo. Uma aplicação bem prática, ó. Chuveiro. É o tipo de pergunta que cai na prova do Enem. A prova do Enem cobra esse tipo de coisa. Dificilmente vão pedir para vocês calcularem alguma coisa sobre qual a potência dissipada num resistor. Mas qual o consumo de energia no chuveiro elétrico funcionando durante 2 horas por dia, durante 10 dias, quanto que ele vai gastar. E como ele funciona. Quando você tem a opção lá, era a opção inverno, e ele passa para a posição verão. É o que a gente deve começar a fazer agora, nessa época, não nessa época do ano, porque chegou a nevar ontem, né? Então era para estar acontecendo isso nessa época do ano, mas outubro, começo de novembro, a gente começa a fazer isso. Você está tomando banho, o banho começa a ficar quente demais. O que você faz? Você não vai abrindo a torneira cada vez mais? Você vai aumentando a vazão de água. Você não deveria fazer isso. Você deveria fazer o quê? Mudar a chavezinha seletora. Jamais mudar a chavezinha seletora com o chuveiro ligado. Só se for aquele que você pode girar, como isso aqui, ó. Posso girar sim, tem um chuveiro que é desse tipo. Não vou falar a marca, porque eu não estou recebendo por isso, né? Então eu não vou falar. Mas é aquele chuveirinho que todo mundo sabe qual é, né? Então eu estou girando aqui assim. Esse aqui eu posso mexer sem problema, porque está bem longe de onde está passando corrente elétrica e ainda a resistência, o resistor que entra em contato com a água não é o que eu estou mexendo, eu estou mexendo num outro. Aquele outro simplesinho que você muda o botãozinho para cá e para cá, tem gente que não desliga, aí pega um chinelão e fica batendo, né? Aí quebra o cano, aí bem rapidinho pula e toca, também seria uma alternativa, né? Se você pular, tocar e cair no chão, pronto, você está seguro. O problema de mexer lá é que está passando corrente, ele fecha o contato quando tem a pressão da água. A água é que fecha o circuito. Então é uma condição muito perigosa para você mexer. Você tem que fechar o registro, aí você muda a posição, aí você abre o registro de novo. Duvido que façam isso, né? Mas você deveria fazer, tá? Para fazer essa troca aqui. Quando você está saindo do inverno para o verão, a água está quente ou a água está morna? Porque água fria é o chuveiro desligado. Então eu estou saindo de água quente, mas vejam sempre assim, ó, que falar quente ou frio são palavras subjetivas. O que é quente para um não é quente para o outro. Mas então tem que deixar bem claro que essa água aqui está mais quente do que essa água aqui. Então essa vai ser a água na posição morna. Tá? Quando eu saio dessa posição para essa, eu estou aumentando a potência ou estou diminuindo a potência? Estou diminuindo a potência. Então, eu diminuo o efeito Joule. Se eu diminuo o efeito Joule, o que eu tenho que fazer com a corrente elétrica? Eu quero diminuir o efeito Joule. Eu não tenho que diminuir a corrente elétrica? Então, diminuindo a corrente elétrica, eu tenho que aumentar o valor da resistência. Esse é o tipo de problema. Eu quero menos efeito Joule, quero que a água esquente menos, eu tenho que ter menos corrente passando por ali. Para ter menos corrente, tem que ter mais resistência. Porque está sempre ligado na mesma tomada, né? Podia mudar a tomada, colocar numa tensão diferente, mas não acontece isso para a gente, certo? Oi. Isso, ela fica mais suscetível a uma queima no inverno, porque ela trabalha numa situação mais limite, certo? E ainda no inverno, isso ainda diminui bem a vazão de água, né? Aí fica só aquele banho de gato, assim, você fica assim, fica tomando banho. Então você tem pouca água passando ali e pode acontecer em algum momento de uma bolha de ar ali dentro. Se descobrir o resistor, por algum momento ele acaba queimando, chegando na temperatura de fusão do material, tá? Quer ver, ó, um exemplo aqui para a gente resolver, uma questão. Pessoal de casa, se tiver dificuldade em ler, que assim, chega mais perto.
Mas se tiver com dificuldade, avisa aqui que a gente vai melhorando o formato do slide para deixar com qualidade para vocês também. Então, ó, Federal do Paraná adaptada. Um aquecedor elétrico e uma lâmpada incandescente, porque é importante falar em lâmpada incandescente, é aquela lâmpada comum, a lâmpada de filamento. Daí ela funciona como resistor. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada fluorescente, ela não é um resistor, ela não emite luz porque ela esquenta. A incandescente sim. Estão ligados em paralelo. Verifica-se que o aquecedor dissipa uma maior quantidade de energia do que a lâmpada num dado intervalo de tempo. O que significa falar isso? Eu vou apagar aqui. Ó. Falar que o aquecedor ele dissipa uma maior quantidade de energia por unidade de tempo é dizer que a potência do aquecedor é maior que a potência da lâmpada. É só pensar assim, né? Falei antes da televisão. Tá frio aqui em casa, o que eu ligo? Um aquecedor ou uma lâmpada? Eu ligo o aquecedor, porque o aquecedor é que vai me esquentar, porque ele tem uma potência maior. O que mais ainda? Ó? Num dado intervalo de tempo. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da corrente elétrica no aquecedor é maior do que a intensidade da corrente elétrica na lâmpada. Vamos pensar antes. Ó. Se a potência do aquecedor é maior que a potência da lâmpada, em qual dos dois tem maior corrente? No aquecedor ou na lâmpada? Lembra, quem esquenta é a corrente. Então, quem tem que ter maior corrente é o aquecedor. Mas para ter mais corrente no aquecedor, ele tem que ter mais resistência ou menos resistência? Menos resistência. Resistência do aquecedor tem que ser menor que a resistência da lâmpada. Pessoas, se vocês perceberem isso, eu saio muito feliz já. Poderia acabar a aula agora, tchau, vou embora, porque, na verdade, isso aqui é a parte mais importante. Essa é a percepção, pensando que a primeira prova de vocês é a prova do Enem. É isso que vocês vão ter que conseguir responder. Agora vamos marcar, eu já tenho as respostas aqui, só vou olhar. Ó. A intensidade da corrente elétrica no aquecedor é maior do que a intensidade de corrente elétrica na lâmpada. Verdade, eu já pensei antes, verdadeiro, né? Correto. 2. A resistência do aquecedor é menor do que a resistência da lâmpada. Sim, para ter mais corrente tem que ter menos resistência. Certo. A potência elétrica dissipada no aquecedor é menor do que a potência elétrica dissipada na lâmpada. Não, o aquecedor ele transforma mais energia do que a lâmpada por unidade de tempo. 08. A lâmpada e o aquecedor elétrico são considerados equipamentos resistivos, que funcionam de acordo com o efeito Joule. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Verdadeiro? Verdadeiro. Então, correto isso aqui. Eu não comentei, passei lotado aqui, essa ligação em paralelo, a gente vai ver isso num outro momento, semana que vem, provavelmente, né, na próxima aula, nosso próximo encontro, vai ser sobre associações, série, em paralelo, como funciona. Mas aqui é a minha tomada lá, eu liguei o aquecedor e a lâmpada na mesma tomada, os dois estão em 220 volts. Essa seria uma primeira explicação, explicaçãozinha rápida assim, tá? Vocês não vão querer copiar o texto, né, de jeito nenhum, né, tá? Muito bem, então tá. Qual vou mudar então? Agora vamos ver um circuito elétrico simples. Como funciona um circuito elétrico simples? Está aqui, bem simples, bem rudimentar, inclusive. A pessoa fez com um palito, pegou uma pilhazinha, espetou, fechou o circuito, interruptor. Tal. Isso aqui é a vida como ela é. Ou seja, é um desenho chamado de humanizado. Professor de física é o quê? É uma criatura desumana, né? Uma pessoa que gosta de desenhos desse jeito, sim. Que daí a pessoa tem que conseguir olhar para aquilo lá e ver que é isso que eu estava desenhando. Ó. Eu tenho uma bateria, onde está a bateria? É o U. Então a bateria é o U. O R é o quê? É onde tem a transformação, é a lâmpada. Então o R é a lâmpada. E o I é a intensidade de corrente que está passando por ali. Então a gente tem um circuitinho desse jeito. Não tem interruptor no meu circuito ali, eu não coloquei o interruptor. Por quê? Porque estava muito precário aqui, eu não coloquei, né? Mas o interruptor ele vai aparecer só com um pedacinho, assim, um pedacinho do circuito que aparece aberto e indica, ó, ali é uma chave interruptora. Tá? Em cima daquele desenho que foi definido o conceito de resistência. Se vocês estiverem andando pela rua e alguém pergunta para vocês, que horas são? Aí você olha lá, 22h30. E se alguém perguntar para vocês, o que é resistência? Você responde o que para a pessoa? É V sobre I. Pronto. Mas o quê? É assim, ponto, definido. O Ohm definiu isso. Então não vou ficar brigando com ele, né? 200 anos de história e eu vou ficar brigando. Resistência é isso, é um conceito. É tensão dividido por corrente. Velocidade média é o quê? Não é deslocamento sobre tempo? Pô, é um conceito. A partir dali a gente escreve outras coisas. Então isso aqui é um conceito, não é uma fórmula. Qual é a unidade de resistência? É o Ohm, em homenagem ao Ohm que escreveu aquele conceitozinho ali. Certo? Vocês estão anotando, né? Como vocês fazem para anotar quando o professor Marcelo está dando aula de geografia? A orelha dele não fica na frente do quadro, assim?
Aí fica uma parte assim, né? Tá. Então tá, beleza. Continuando. Ó. Primeira lei de Ohm, uma relação entre V e I. Eu vou apresentar duas tabelinhas aqui para vocês, ó. Se a gente olhar para esse condutor X, eu tenho uma relação de tensão e corrente. E lá também, tensão e corrente. Observem, ó, tensão, a corrente aqui era 0,3. Tensão 1,5. Daqui para cá aconteceu o quê? Dobrou. O que aconteceu com a tensão? Dobrou também. Daqui para cá, dobrou de novo. Daqui para cá, dobrou de novo. Olha só, se eu pegar um valor aqui, vai ficar ruim para achar, né? Mas a taxa de variação que eu tenho nessa coluna é igual à taxa de variação que eu tenho nessa. Essa aqui, ó, aumentou... Esse aqui é 1,5 vezes esse. Esse aqui também vai ser 1,5 vezes esse. Não dava para ver direto isso, né? Mas até aqui ele tinha esse comportamento. Então, esse resistor, condutor X, ele tem um comportamento. O outro, o que está acontecendo? Daqui para cá dobrou. Aqui dobrou? Não. Então, esse condutor aqui não tem um comportamento previsível, um comportamento linear. Esse aqui não tem um comportamento linear. Então, em cima desse condutor, a gente vai dar um nome para ele. Esse condutor com comportamento previsível é chamado de condutor... Opa. Aqui. Meu Deus. Quer? Aonde? Aqui, mas... Não, o quê? Não. Direita de vocês. Eu não enxergo, eu sou ceguinho. Eu não consigo enxergar. Deu. O que é um resistor ôhmico, então? Resistor ôhmico é um resistor que possui resistência constante. Agora eu vou ficar aqui, agora cheio, flechinha. Agora sim. Aqui, ó. Resistor ôhmico, ele apresenta resistência constante e eu posso usar essa relação assim. O que representa essa relação? V igual a R vezes I. Qual a diferença de escrever a equação assim, ó? R é igual a V sobre I, ou então escrever V é igual a R vezes I. Nenhuma, conceitualmente muita, na verdade. Para usar a fórmula nenhuma. Esse aqui é o conceito de resistência. Isso aqui representa uma função. V em função de I. E se o resistor for ôhmico, esse V em função de I tem que ser uma relação de que tipo? Uma função do primeiro grau, que o Henrique estava mostrando para vocês. Então, por ele ter a resistência constante, eu posso analisar isso aqui como sendo uma função do primeiro grau. Qual o formato do gráfico de uma função do primeiro grau? Uma reta inclinada, que passa pelo 0, 0. Então, as coisas importantes da nossa aula de hoje. Vocês perceberem que quem provoca o efeito Joule é a corrente elétrica. Quanto mais corrente estiver passando no meu circuito, maior vai ser o efeito Joule. E para que isso aconteça, tem que ter menos resistência, certo? E a outra parte importante é o que é um resistor ôhmico. De novo, vocês estão andando pela rua, como quem não quer nada, alguém pergunta para vocês, o que é um resistor? O que é um resistor? Transforma corrente elétrica em calor. Falando direto é isso. Ó, serve para esquentar direto. Agora, o que é um resistor ôhmico? É um dispositivo que transforma diretamente energia elétrica em energia térmica em calor e ele apresenta resistência constante. Pegadinha em prova é falar assim, ó, essa equação aqui só pode ser usada para resistores ôhmicos. Não, eu posso usar para qualquer tipo de resistor. Só que se a resistência for constante, aí esse resistor é chamado de resistor ôhmico. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Tinha proposto aqui um exercício para a gente ver, ó. De novo, essa coisa aqui, coisa chata. Tá aqui. Ó. O gráfico seguinte mostra como varia a intensidade de corrente elétrica em mA em função da tensão em volt, para dois resistores R1 e R2. Calcule o valor da resistência elétrica de cada resistor. O que teria que fazer para achar isso? Usar direto a equação. Resistência elétrica é V sobre I. Então, quando eu estiver analisando o R1, eu vou pegar um V1 e um I1. Então, eu vou naquele gráfico e vou achar, na verdade, a inclinação da reta. Só que aqui, ó, tá a tensão e a corrente. E um detalhe, a corrente não está escrita aqui em mA? Se está em mA, precisa fazer isso, ó. 1 mA corresponde a 1 vezes 10 na menos 3 ampere. Então, todos esses valores aqui eu tenho que dividir por 1000 para poder calcular. Certo? Então tá bom. Vamos só fazer um deles para vocês verem. Ó. Se eu fizer do R1, que já está estourando nosso tempo. Para o R1, o que eu posso pegar? Ó? Quando a tensão for 12, qual é a corrente que passa por ele? 120. Então vai ficar assim. Para o R1, quando a tensão for 12 volts, a corrente é quanto? 120
10 na menos 3. Então não pode esquecer de colocar isso aqui. Quanto que é 12 dividido por 120? 0,1, né? Certo? Já? Porque daí, se botar mais um zero aqui, e botar 0,1, o 10 na menos 3 passa para cima, vai ficar de que jeito? 10 na 3. Ou seja, a resistência desse resistor 1 vai ser igual a 100 ohms. Ok? Pessoas, até a próxima então. Né? Próxima aula de Física C, a gente vai ver associação de resistores, série paralela. Beleza? Valeu!